Olá, nós somos as Clarissas, sejam bem-vindas! No vídeo de hoje a gente vai começar a jornada da Vasalisa, da nossa heroína, que cumpre várias tarefas para conseguir resgatar a sua intuição. E no conto da Vasalisa começa com a primeira tarefa dela, que é permitir a morte da mãe boa demais. Uau, logo de cara! Sim, pá! Já falando do ciclo de vida, morte e vida. Que para começar qualquer jornada, qualquer movimento, algo precisa morrer. No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. Deve definhar até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Embora sempre mantenhamos uma essência do seu carinho, essa transição psíquica natural nos deixa sós num mundo que não é maternal conosco. Mas espere aí, essa mãe boa demais não é só o que ela aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. No conto a gente vê que a mãe da Vasalisa está morrendo, uma jovem mãe, e que ela tem que se despedir da mãe dela. E o que isso significa para Clarissa? Isso significa, como a gente já tinha falado, todos os personagens de um conto representam elementos da psique de uma única mulher. Então essa mãe que morre é uma mãe interior. Mas que mãe é essa que precisa morrer para que a Vasalisa continue na sua jornada? E ela nomeia como a mãe boa demais. Quem é a nossa mãe boa demais? É a mãe super protetora. Porque quando eu li, eu confesso que eu não entendi nada. Eu li e eu fiquei tipo, mas quem é essa mãe boa demais? E aí eu comecei a fazer perguntas. Tá vendo? Capítulo do Barbazão de Goiás. E aí eu comecei a perguntar, a mãe boa demais serve pra quê? Tipo, se a gente não sabe o que ela faz? Ela protege. Ela protege Que é uma demais. mãe, né? Começando que é uma mãe. Tá, mas ela protege o quê do quê? Ah, ela protege o eu. Mas ela protege o eu do quê? Protege o filhote de alguma De coisa. alguma coisa, de um predador? Mas que predador é esse? E que eu é esse? E aí eu comecei a pensar que talvez a mãe boa demais protegesse uma imagem e não o eu real. Então, tipo, o que a mãe boa demais protege é uma imagem do eu. E que não necessariamente é o eu. Ou ela protege o eu infantil, que a gente realmente precisa de uma mãe protetora. Precisa de uma um fase, sim, uma você precisa de fase da carinho, vida da precisa gente. de uma mãe. Né? Até uma determinada fase. Né? Depois aí, realmente, ela está protegendo uma imagem. Quando a gente ultrapassa aquela fase, ela já não está mais protegendo, né? Falando numa face de nós mesmas, é essa mãe que cuida da gente, que nutre, que acalenta. Mas que é essa ideia de que essa mãe boa demais precisa morrer para outra mãe nascer. Uma mãe que a gente precisa para continuar acompanhando a gente na jornada. Né? A mãe boa demais, a mãe protetora, ela acompanha a gente até um determinado período. E é engraçado como a natureza é sábia, porque a mãe sabe que tem que morrer para dar lugar a uma mãe mais experiente, mais exigente. E como tudo que morre, o que fica é o quê? O aprendizado, a sabedoria que aquilo deixou. Então, se ela vai morrer, o que ela pode passar? O que ela pode deixar? A sabedoria dela. E Clarissa diz pra gente que temos que deixar morrer o que tem que morrer. E quando ela fala isso, deixar morrer o que tem que morrer, ela está falando dos valores e das virtudes que não sustentam mais essa identidade, essa imagem. É aquilo que falaram pra gente como a gente deveria ser, ou como a gente deveria pensar, ou como a gente deveria agir. E agora a gente precisa pensar quem a gente é de verdade, quem a gente quer ser. Desenvolver essa consciência sozinha. E também valores nossos que já se desenvolveram. Né? Os valores que eu tinha quando era adolescente não são valores do que eu tenho hoje com 40 anos. Alguns continuaram, se fortificaram,
mas também se fortificaram transcendendo em outros valores. Eles não são mais estáticos. A iniciação de Vasalisa começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Isso significa deixar morrer os velhos valores e atitudes de dentro da psique que não mais sustentam. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas há muito aceitos que tornam a vida segura demais, que superprotegem, que fazem a mulher andar com passinhos rápidos em vez de longas passadas. Porque a partir do momento que você não tem mais essa mãe galinha, que fica toda hora te chamando e te cuidando e te cerceando, você tem um universo de possibilidades de uma liberdade. E daí está na hora de recriar, de co-criar um relacionamento com você mesmo, um novo relacionamento com as suas faces do feminino. E é interessante também que a Clarissa traz uma outra questão, que além da gente ter que deixar essa mãe interior, que é boa demais, morrer, mas a gente também deixar de ser a mãe boa demais para os outros. Sim. Que às vezes estão sugando a gente numa relação, que a gente só se doa, né? E é importante também essa questão, né? Que essa mãe boa demais interior reflete também nas ações exteriores da gente. E até um ponto que essa mãe boa demais, que também cuida do outro, está cerceando a liberdade do outro, o crescimento do outro. Há uma frase que eu tenho na minha vida que vocês já escutaram bastante, que é: liberte para ser libertada. Às vezes a gente está nessas relações achando que está cuidando demais, mas a gente está cerceando o próprio desenvolvimento do outro, que em contrapartida vai ser o nosso próprio desenvolvimento. Porque se essa relação crescer, eu também vou crescer. Eu acho interessante também que eu acho que muitas mulheres sinalizam também essa hora que a mãe boa demais, que essa mãe boa demais precisa morrer, né? Que é a queixa delas estarem muito cansadas, né? De cuidar de si mesmas, de cuidar dos outros, né? Essa mãe boa demais precisa morrer para você dar lugar a uma mãe mais exigente com as suas próprias necessidades. E aí eu tive uma sacada meio legal, assim, porque pela descrição que a Clarissa traz do que é essa nova mãe que nasce, né? Parece que ela é um pai, assim, né? Ela é tipo como se fosse mãe, mas agora com um pai no meio, assim. Um banheiro, tipo, ela é meio né? que um equilíbrio, né? Entre o yin e o yang, que seria o feminino e o masculino. É, porque ela resgata o selvagem, né? Isso. E quando ela desperta, quando ela dá a bênção, que é despertar a intuição, despertar a energia instintiva, ela desperta aquela menina, aquela donzela, para que ela também possa ser mulher e ser mãe dela mesma. E daí vem essa faceta da minha melhor amiga, o reencontro com a ânima, que já citamos na jornada passada, da onde a gente se reencontra com essa imagem. A gente podia falar, já viemos falando de arquétipos e mitologia, né? A mitologia de Inanna, o encontro com a sua própria irmã, para haver um equilíbrio entre a donzela e a face da mãe, na própria Vasalisa, que seria nós mesmas, nesse reencontro da luz e a sombra, da mãe e do pai, do pai, que a Camila citou, para sair da zona de conforto, como a Carolina trouxe, trazendo essa morte de um renascimento, de uma nova passagem, de um novo portal, ou aqui no nosso ponto, de uma jornada que vai acontecer para acender o fogo criativo, o fogo interior. E eu acho muito interessante essa relação com o conceito do Winnicott da mãe suficientemente boa, que é um conceito que ele cria. Então a gente pode pensar que a gente não precisa de uma mãe boa demais, a gente precisa de uma mãe suficientemente boa, que supra aquelas necessidades que a gente tem, sem ser super protetora demais ou sem ser negligente demais, na medida certa ali para aquelas na medida certa do que você precisa. Exatamente. Porque não necessariamente o que você precisa é igual ao Exato, outro. mas temos que relembrar que toda criança é insatisfeita. Sempre a criança vai querer mais. Então, o que torna a mulher cansada, eu estou cansada, tá sempre correspondendo ao chamado dessa criança insatisfeita. E cada vez mais que nós correspondemos a essa criança insatisfeita que está aqui dentro, mais a gente vai alimentar essa mãe boa demais. Sim, essa imagem do eu, que essa mãe boa demais cuida. E a bênção que a mãe dá, a Vasalisa, corresponde ao preenchimento de um vazio que vai ficar.
Porque a partir do momento que o ciclo de vida, morte e vida, a morte da mãe, a Vasalisa poderia sentir um abandono. Né? E a mãe vem e diz, olha, você não está sozinha. Aqui está a boneca que estará sempre com você, porque eu estarei sempre com você. Agora somos uma, eu estou junto contigo aonde você for. Então, essa é a primeira tarefa da jornada de Vasalisa. É preciso aceitar o fato de que a mãe psíquica superprotetora deve dar lugar à mãe da intuição, também amorosa, porém mais esperta, enérgica e exigente. Então, nós queremos convidar você a fazer essa jornada conosco, discutir, partilhar com outras mulheres lá no grupo do WhatsApp. Para acessar o link do grupo do WhatsApp, entra no nosso site www.clarissas.com.br. Toda semana, além do vídeo que temos aqui no YouTube, temos uma pauta de estudo para as partilhas. Na quinta-feira, um arquivo de fechamento e reflexão. Então, vem com a gente. E até a próxima semana. A primeira tarefa